de volta e agora vamos falar de voluntariado. As cheias do Rio Grande do Sul mostram como a união pode erguer uma comunidade. O CREA Santa Catarina realizou uma ação voluntária integrada com participação de profissionais da engenharia. E juntos, eles vistoriaram escolas e unidades de saúde da cidade de Canoas, uma das mais atingidas pela enchente lá. E com conhecimento, eles realizaram laudos técnicos para auxiliar na recuperação dessas estruturas. E a gente recebe aqui no estúdio o Rogério Bonini Ruiz, que é engenheiro, membro do CREA e foi um dos voluntários que participou dessa ação, esteve lá no Rio Grande do Sul e agora vem contar para a gente como foi tudo isso. Boa tarde, Rogério, muito bem-vindo. Boa tarde, Grazi, boa tarde aos ouvintes da Band. Muito bem, Rogério. Bom, vocês estiveram lá num cenário desolador. A gente, pela TV, pouco via. Na verdade, acredito que lá, quando vocês chegaram, encontraram uma cena muito maior e mais grave. Como foi o trabalho realizado por lá? Foi um cenário de guerra, né? As ruas do município de Canoas, que foi aonde nós fizemos a nossa atuação, junto com os demais profissionais do CREA dos 3 estados, porque isso foi uma ação conjunta do CREA dos 3 estados do Sul, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, capitaneado aqui em Santa Catarina pelo presidente Kita Xavier, que de pronto atendeu ao CREA do Rio Grande do Sul nessa ação que foi chamada, essa ação humanitária que foi chamada de Reconstruindo o Rio Grande do Sul. Muito bem, vocês vistoriaram pelo menos 40 escolas, 11 unidades de saúde, né? E emitiram laudos para que essas estruturas pudessem ou não voltar ao funcionamento. É esse o trabalho que vocês realizaram lá? Explica pra gente. Sim, o grande objetivo foi liberar essas escolas e essas unidades básicas de saúde para que elas voltassem a funcionar. Então, só para vocês terem uma ideia dos municípios do Rio Grande do Sul, Canoas é seguramente um dos mais atingidos. Então, a gente tinha uma ideia de que tinha lá uma ou outra rua com lixo e com problemas, mas, na verdade, era grande parte do município em praticamente todos os seus bairros. Então, para vocês terem uma ideia, para acessar uma escola, a prefeitura teve que, com a pá carregadeira, retirar os lixos para o carro poder chegar até aquela escola. Então, foram liberadas as escolas e os postos de saúde. Apenas uma das estruturas que estava um pouquinho mais comprometida, ela foi liberada parcialmente. Então, o grande objetivo desse era colocar a cidade em funcionamento de novo, porque não podemos admitir que 15 mil crianças fiquem fora da escola e que 8 ou 10 postos de saúde continuem fechados, né? É um trabalho bem minucioso, né, Rogério? Porque a gente precisa avaliar a estrutura e ter certeza de que ali havia segurança para que as crianças pudessem retornar às escolas, as pessoas pudessem voltar aos postos de saúde para serem atendidas, né? Porque a saúde, ela é primordial nesse momento. Então, como é que foi esse trabalho? O que vocês vistoriavam lá? E também, claro, a elaboração dos laudos, né? Primeiro, seria importante frisar o trabalho incansável do Exército Brasileiro, que entrou nas escolas com o seu contingente, com os caminhões-pipa, lavando e tornando de novo, dando condições de acesso às pessoas às escolas. Então, eram toneladas de lixo. Então, foi muito interessante esse trabalho do Exército, a gente tem que realmente enaltecer. E, nesse segundo momento, entrando os engenheiros do CREA nas habilitações de civil, eletricista e mecânica, né, fazendo os laudos e emitindo, além do laudo, uma RT que foi chamada de RT humanitária, uma RT sem custo, para que esses 2 documentos, o laudo técnico elaborado pelos profissionais da engenharia, com esta RT, fosse encaminhado para os órgãos federais, para que sejam trazidos os recursos e feitas as reformas necessárias nesses patrimônios públicos. E com certeza esse trabalho feito em conjunto aí com os 3 estados, né, da região sul acelerou esse processo, porque certamente faltariam braços para dar conta de tudo isso, não é? Correto. Só para vocês terem uma ideia, tem municípios pequenos do Rio Grande do Sul, ali no entorno de Porto Alegre, que só de residências precisariam de 6 mil laudos técnicos. Então, vai ter trabalho para vários engenheiros da região, mas esse era um trabalho que teria que ser feito de forma muito acelerada, porque é importantíssimo, né? São funções estratégicas, quer dizer, funcionamento de escolas e funcionamento de
postos de saúde. Com certeza. Muito obrigada por ter vindo aqui contar, né, e detalhar todo esse trabalho realizado. Parabéns pela iniciativa, né, por todos os voluntários que estiveram juntamente com você, aí pelo CREA, CREA Santa Catarina, CREA Paraná e também Rio Grande do Sul, porque com certeza o voluntariado faz a diferença nessa hora, né? Certo. E para finalizar, dizer que nós sugerimos que isso não ficasse só nas discussões, né? Porque no momento acalorado, quando os problemas acontecem, todo mundo fica conversando, tem 1000 ideias e fica só no campo das ideias. Então, nós solicitamos aos presidentes da Nancy, que é do CREA do Rio Grande do Sul, ao próprio Kita, que é o presidente nosso aqui de Santa Catarina, e ao Ascari, que é o presidente do Paraná, para que fizessem um fórum dos 3 estados envolvendo as cabeças pensantes da engenharia desses 3 estados, a parte política e as demais forças vivas da sociedade, para que a gente consiga olhar para o futuro. Quer dizer, não adianta ficar vivendo em função do passado. Quer dizer, quais são as ações necessárias para que isso não volte a acontecer como aconteceu em Porto Alegre e região? Muito bem lembrado, Rogério. Mais uma vez, muito obrigada, viu?